Olá, dando continuidade à resenha do 12º planeta, os textos sumérios e acadianos sobre o dilúvio, nos quais o relato bíblico deve ter sido baseado, descrevem Ea como o deus que, desafiando a decisão da Assembleia dos Deuses, permitiu que um seguidor de confiança, o Noé mesopotâmio, escapasse do desastre. De fato, os textos sumérios e acadianos, que, como o Antigo Testamento, aderem à crença de que um deus ou deuses criou o homem a partir de um ato consciente e deliberado, atribui a Ea um papel principal. Como o cientista-chefe dos deuses, delineou o método e o processo pelo qual o homem pudesse ser criado. Com tal finalidade, a criação ou ao surgimento do homem, não é de se estranhar que fora Ea que orientou Adapa, o homem modelo, criado pela sabedoria de Ea, para que fosse a morada de Anu nos céus, desafiando a determinação dos deuses para obter a vida eterna da humanidade. Ea estava no lado do homem, simplesmente porque tinha sido responsável pela criação ou porque ele tinha outros motivos mais subjetivos? À medida que rastreamos o registro, descobrimos que, invariavelmente, o desafio de Ea, tanto em assuntos mortais como divinos, tinha como objetivo principal atingir as decisões ou planos frustrantes que emanavam de Enlil. O registro está repleto de indicativos que apontam para a inveja ardente que Ea sentia de seu irmão Enlil. De fato, o outro nome de Ea, e talvez o primeiro, era Enki, Senhor da Terra. E os textos que tratavam da partilha do mundo entre os três deuses dão pistas de que tenha sido feita através de um sorteio, e que Ea perdera a soberania da terra para seu irmão Enlil. Os deuses aplaudiram juntos, lançaram o sorteio e partilharam. Anu voltou então ao céu, a Enlil a terra fora sujeitada. Os mares, confinados como em um laço, eles foram dados a Enki, o príncipe da terra. Amargurado, como deve ter ficado com o resultado desse sorteio, Ea, ou Enki, aparenta ter nutrido um ressentimento mais profundo. A razão disso é fornecida pelo próprio Enki em sua autobiografia. Fora ele, não Enlil, que nascera primogênito. Era ele, e não Enlil, que tinha o direito de ser o herdeiro legítimo de Anu. Meu pai, o rei do universo, me gerou no universo. Sou uma semente fecunda, procriado pelo grande touro selvagem. Sou o grande irmão dos deuses. Eu sou aquele que nasceu como sendo o primeiro filho do divino Anu. Tendo em vista que os códigos de leis pelos quais os homens viviam no Oriente Próximo Antigo eram fornecidos pelos deuses, torna-se evidente que as leis sociais e familiares aplicadas pelos homens eram cópias daquelas aplicadas aos deuses. Registros da corte judicial para assuntos familiares descobertos em sítios como Mari e Nuzi confirmam que as leis e os costumes bíblicos pelos quais os patriarcas hebreus viveram eram as mesmas leis que os reis e os nobres eram obrigados a cumprir no Oriente Próximo Antigo. Os problemas sucessivos que os patriarcas enfrentaram são, portanto, educativos. Desprovido de um filho pela aparente infertilidade de sua esposa Sara, Abraão teve um filho primogênito gerado pela empregada dela. Mesmo assim, seu filho Ismael foi excluído da sucessão patriarcal assim que a própria Sara gerou um filho para Abraão, Isaque. A esposa de Isaque, Rebeca, ficou grávida de gêmeos. Aquele que tecnicamente seria o primogênito era Esaú, um rapaz ruivo, cabeludo e rude. Seguindo os passos de Esaú, veio o mais refinado Jacó, que Rebeca tratava com carinho. Quando o envelhecido e já meio cego Isaque estava prestes a proclamar seu testamento, Rebeca usou de um artifício para fazer com que a bênção da sucessão fosse concedida a Jacó em vez de Esaú. No final das contas, os problemas de sucessão de Jacó resultaram do fato de que, embora ele tenha servido Labão por 20 anos para conseguir a mão de Raquel em casamento, Labão o forçou a se casar primeiro com sua irmã mais velha, Léa, que teria gerado o primeiro filho de Jacó, Rubens, e ele acabaria tendo mais filhos e uma filha com ela e com mais 2 concubinas. Mesmo assim, quando Raquel finalmente gerou a ele o primogênito dela, José, Jacó daria preferência a ele em vez de seus irmãos. Contra o histórico de tais costumes e leis de sucessão é possível compreender as conflitantes reivindicações entre Enlil e Enki. Enlil, de acordo com todos os registros, o filho de Anu com sua esposa oficial Antu era o primogênito legítimo. Mas o angustiado clamor de Enki, eu sou a semente fecunda, eu sou o filho primogênito de Anu,
devia ter sido uma declaração factual. Seria ele, então, o primogênito de Anu, mas gerado por outra deusa, que era apenas uma concubina. O conto de Isaac e Ismael, ou a história dos gêmeos Esaú e Jacó, pode ter tido o seu paralelo anterior na morada celestial. Então aqui ele utiliza um recurso de interpretação, né? Se toma por premissa que o Velho Testamento traz a estrutura da história suméria, né? Passado de geração em geração, e mesmo com a perda de registros da história original, é possível projetar para trás aquilo que aconteceu, né? Apesar de Enki aparentemente ter aceitado as prerrogativas de sucessão de Enlil, alguns acadêmicos veem evidências suficientes que apontam para uma contínua luta pelo poder entre os dois deuses. Samuel Kramer intitulou um dos textos antigos de Enki e seu complexo de inferioridade. Como veremos mais adiante, várias narrativas bíblicas de Eva com a serpente no jardim do Éden ou o conto de dilúvio envolvem em suas versões originais sumérias ocorrências de desacatos expressados por Enki contra os decretos outorgados por Enlil. Em algum momento, Enki havia decidido que não tinha mais sentido toda essa luta pelo trono divino e empenhou-se em fazer com que seu próprio filho, em vez do filho de Enlil, fosse o sucessor da terceira geração. Ele tentou fazer isso, pelo menos a princípio, com a ajuda de sua irmã, Ninhursag, dama do pico da montanha. Ela também era filha de Anu, mas evidentemente não de Antu, e com isto poderia traçar outra regra de sucessão. Os acadêmicos perguntam-se há anos por que tanto Abraão como Isaac divulgaram o fato de que suas respectivas esposas eram também suas irmãs. Uma declaração intrigante diante da proibição bíblica sobre relações sexuais entre irmãos. Mas, à medida que documentos legais eram desenterrados em Mari e Nuzi, tornou-se cada vez mais claro que um homem poderia se casar com uma meia-irmã. Além disso, quando todos os filhos de todas as esposas eram levados em consideração, o filho nascido de tal esposa, sendo 50% de semente pura e mais do que um filho de uma pessoa sem parentesco, seria o herdeiro legítimo, independentemente de ter nascido primogênito ou não. Então, essa história, essa tradição de casamentos entre irmãos das monarquias mundiais descende desse aspecto, né, de luta pela descendência primogênita para a assunção de trono. Certo? Incidentalmente, isso levou à prática em Mari e Nuzi da adoção da esposa escolhida ser uma irmã, para que seu filho fosse o herdeiro legítimo e incontestável. Por isso, foi com a meia-irmã, Ninhursag, que Enki tentou ter um filho. Ela também era dos céus, tendo vindo à terra nos mesmos primordiais. Vários textos declaram que quando os deuses estavam dividindo os domínios da terra entre eles, ela recebeu a terra de Dilmun, um lugar puro, uma terra pura, um lugar que era o mais brilhante. Um texto intitulado pelos acadêmicos como Enki e Ninhursag, o mito do paraíso, fala da viagem de Enki para Dilmun por motivos conjugais. O texto repetidamente enfatiza que Ninhursag vivia sozinha, independente e solteirona. Apesar de, em períodos posteriores, ela ter sido retratada como uma velha matrona, devia ter sido muito atraente quando jovem, pois o texto nos informa, sem pudor algum, que quando Enki se aproximava dela, a sua visão fazia seu pênis aguar aos diques. Instruindo para que fossem deixados sozinhos, Enki derramou seu sêmen no ventre de Ninhursag, e em seguida, depois de 9 meses de estado de mulher, deu à luz às margens das águas. Mas a criança era uma menina. Tendo fracassado em conseguir um herdeiro masculino, Enki passa então a fazer amor com sua própria filha. Abraça, a beija, Enki derramou o sêmen no seu ventre. Mas ela também gerou-lhe uma filha. Enki foi então atrás da sua neta, engravidando-a também. No entanto, mais uma vez o fruto era uma fêmea. Determinada por fim nesses esforços, Ninhursag jogou uma maldição que fez com que Enki, depois de ter ingerido algumas plantas, ficasse mortalmente doente. Os outros deuses, no entanto, forçaram Ninhursag a retirar a maldição. Acho que a humanidade herdou, né, muito do seu comportamento transviado a partir de tipos como Enki, né? Enquanto esses eventos tinham grande peso nos assuntos divinos, outros contos relacionados a Enki e Ninhursag têm grande importância nos assuntos humanos, pois, de acordo com os textos sumérios,
O homem foi criado por Ninhursag segundo os processos e fórmulas desenvolvidos por Enki. Ela era a enfermeira-chefe, aquela que era responsável pelas instalações médicas. Foi nessa função que a deusa era chamada de Nintil, Dama Vida. Alguns acadêmicos veem em Adapa, o homem modelo de Enki, o Adama bíblico, ou Adão. O duplo significado do Ti sumério levanta também comparações bíblicas, pois Ti pode tanto significar vida como costela, do mesmo modo que o nome de Ninti significaria tanto Dama da Vida como Dama da Costela. A Eva bíblica, cujo nome significava vida, foi criada da costela de Adão, para que Eva também fosse, de alguma forma, uma Dama da Vida e uma Dama da Costela. Então, esses vestígios que é possível deduzir a partir da hermenêutica da história suméria vão revelando que as escrituras católicas do Velho Testamento e também da Bíblia judaica, onde a primeira foi baseada, decorrem da história suméria, dos deuses sumérios. Como provedora da vida para os deuses e para o homem, Ninhursag era citada como sendo a deusa-mãe. Ela recebeu o codinome de Mamu, a precursora da nossa mãe ou mamãe, e seu símbolo era o cortador, a ferramenta usada na antiguidade pelas parteiras para cortar o cordão umbilical após o parto. Enlil, irmão e rival de Enki, teve sorte em conseguir um herdeiro legítimo com sua irmã Ninhursag. O mais jovem dos deuses sobre a terra que nasceram no céu, seu nome era Niurta, senhor que concluiu a fundação. Era filho heróico de Enlil, que saiu com rede e raios de luz para lutar por seu pai, o filho vingativo que lançou raios de luz. Sua esposa, Baú, também era enfermeira médica. O seu epíteto era a dama que o morto traz de volta à vida. Os retratos antigos de Niurta o mostram, portanto, com uma arma especial. Não é à toa que o próprio conseguisse atirar raios de luz. Os textos antigos saudam-no como sendo um poderoso caçador, um deus guerreiro conhecido por suas habilidades marciais. Mas sua batalha mais heróica não foi em nome de seu pai, sim por sua própria causa. Foi uma longa batalha contra um deus malévolo chamado Zu, sábio. E o prêmio não era mais nada do que a liderança dos deuses na terra, pois Zu tinha se apossado ilegalmente da insígnia e objetos que pertenciam a Enlil como chefe dos deuses. Os textos que descrevem esses eventos estão danificados logo no início e a história torna-se legível apenas no momento em que Zu chega a Ekur, o templo de Enlil. Ele é aparentemente conhecido e de posto elevado, pois Enlil lhe dá as boas-vindas, confiando a ele a guarda da entrada de seu santuário. Porém, o malévolo Zu irá retribuir com a traição, pois foi a remoção da liderança de Enlil, apossando-se dos poderes divinos, que ele idealizou em seu coração. Para fazer isso, Zu se aposta de certos objetos, incluindo a mágica tábua dos destinos. O capcioso Zu aproveita a oportunidade enquanto Enlil despia-se e ia para sua piscina, para a natação diária, deixando sua parafernália desprotegida. Na entrada do santuário, que ele mantinha vigiando, Zu esperou o início do dia. Enquanto Enlil se banhava com água pura, sua coroa havia sido retirada e depositada no trono. Zu pegou a tábua dos destinos com a mão, tirando a liderança de Enlil. Enquanto Zu fugia com sua Mu, traduzida pelo nome, mas indicando uma máquina voadora para um esconderijo distante, as consequências de seu ato ousado já estavam começando a surtir efeito. Suspensas estavam as fórmulas divinas. Imobilidade espalhou-se por toda parte, o silêncio prevaleceu, o resplendor do santuário fora perdido. Muito possivelmente, aqui uma interpretação minha, né? Essa coroa, ou esses aparatos que Zu furtou, eram armas, né? Armas muito poderosas, que garantiam a autoridade do rei. Pai Enlil ficou calado. Os deuses da terra foram se reunindo um a um ao receberem a notícia. O assunto era tão grave que até Anu fora informado em sua morada celestial. Ele analisou a situação e concluiu que Zu deveria ser repreendido para que as fórmulas pudessem ser restauradas. Voltando-se aos deuses, seus filhos, Anu perguntou: quem em meio aos deuses irá destruir Zu? Seu nome será o mais importante de todos. Vários deuses conhecidos por seus valores foram convocados. Porém, todos eles indicaram que, ao se apossar da tábua dos destinos, Zu agora possuía os mesmos poderes que Enlil. Logo, aquele que se opusesse a ele seria transformado em barro.
Nesse momento, Ea teve uma grande ideia. Por que não convocar Niurta para enfrentar essa luta perdida? Os deuses reunidos não deixaram passar despercebida a conduta engenhosa de Ea. Claramente, as chances de sua sucessão cair em mãos de seu filho aumentariam se Zu fosse derrotado, do mesmo modo que ele se beneficiaria caso Niurta fosse morto no processo. Para surpresa dos deuses, Ninhursag, nesse texto chamado de Ninmah, a grande dama, concordou. Voltando-se ao filho Niurta, explicou-lhe que Zu não havia roubado apenas a liderança de Enlil, mas Niurta também. Com gritos de dor, eu dei a luz, ela exclamou, e foi ela que assegurou para o meu irmão e para Anu a continuação do reino do céu, para que sua dor não fosse em vão. Ela instruiu Niurta para que fosse até lá e lutasse para vencer. Lança tua ofensiva, pega o fugitivo Zu, joga tua terrível ira ofensiva contra ele, corta a garganta dele, derrota Zu, joga teus 7 ventos hostis contra ele, faça todo o redemoinho atacá-lo. Permita que tua radiação vá de encontro a ele, permita que teus ventos carreguem suas asas em um local secreto. Faça com que a soberania retorne a Ekur, faça com que as fórmulas divinas retornem ao Pai que te criou. As várias versões proporcionam eletrizantes descrições da batalha que se sucedeu. Niurta atirou flechas em Zu, mas as flechas não conseguiam se aproximar do corpo de Zu, enquanto ele tinha nas mãos a tábua dos destinos dos deuses. As armas lançadas eram paradas no meio do caminho, em pleno voo. À medida que a batalha inconclusiva progredia, aconselhou Niurta a acrescentar Til-Hun em suas armas e atirá-las nos pinhões ou pequenas rodas dentadas das asas de Zu. Seguindo o conselho e gritando de asa para asa, Niurta atira o Til-Hun nos pinhões de Zu. Uma vez atingidos, os pinhões começam a se dispersar e as asas de Zu caem em redemoinho. Zu fora derrotado e as tábuas do destino devolvidas a Enlil. Quem era Zu? De acordo com alguns acadêmicos, um pássaro mitológico? Evidentemente que ele podia voar, como qualquer pessoa nos dias de hoje, mas viaja de avião ou qualquer astronauta. Niurta também podia voar, tão bem quanto Zu, ou talvez melhor, mas ele não era nenhum tipo de pássaro, como as várias descrições feitas por ele, ou por sua companheira, Bau, também chamada de Gula, deixam plenamente claro. Ao contrário, ele voava com a ajuda de um incrível pássaro, que ficava guardado em seu local sagrado, Girsu, na cidade de Lagash. Zu também não era um pássaro, aparentemente tinha um pássaro à disposição, no qual voava para o seu esconderijo. Foi dentro desses pássaros que a batalha aconteceu entre os dois deuses, e não há dúvida quanto à natureza da arma que, no final, destruiu o pássaro de Zu, chamado de Til. Em sumério, Til-Hum, em assírio, ela era descrita pictoricamente como uma espécie de flecha. Devia significar na época o que em hebraico nos dias de hoje significa míssil. Será que ele talvez fosse Marduk, filho do Monte Puro, o primogênito de Enki com sua esposa Damkina? Há motivos para acreditar que, tendo fracassado em conseguir um filho com sua irmã e gerar assim um candidato legítimo para obter a liderança de Enlil, Enki contou com seu filho Marduk. De fato, quando o Oriente Próximo antigo foi tomado por grandes revoltas sociais e militares no começo do segundo milênio, Marduk foi elevado na Babilônia ao status de deus nacional da Suméria e Acádia. Marduk foi proclamado o rei dos deuses, substituindo Enlil, e os outros deuses tiveram que fazer o juramento de lealdade a ele e ir morar na Babilônia, onde suas atividades poderiam ser facilmente supervisionadas. A usurpação da liderança de Enlil, muito tempo depois do incidente com Zu, foi acompanhada por um abrangente esforço babilônico para forjar os textos antigos. Os textos mais importantes foram reescritos e alterados para fazer com que Marduk fosse o Senhor dos Céus, o Criador, o Benfeitor, o Herói, em vez de Anu ou Enlil, ou mesmo Nihurta. Entre os textos alterados estava o conto de Zu, e, de acordo com a versão babilônica, foi Marduk, não Niurta, que lutou contra Zu. Nessa versão, Marduk vangloria-se. Mahashis mo Zu. Eu esmaguei a cabeça do deus Zu. Fica claro, portanto, que Zu não poderia ter sido Marduk. Como também não dá para ser aceito que Enki, deus das ciências, teria treinado Niurta com a escolha e o uso das armas bem-sucedidas contra o seu próprio filho Marduk. Julgando pelo seu comportamento e seu desejo de que Niurta cortasse a garganta de Zu, Enki esperava ganhar mais com a luta, não importa quem perdesse. A única conclusão lógica é que Zu era também de alguma forma um candidato legítimo à liderança de Enlil. Isso sugere apenas um deus, Nana, o primogênito de Enlil, com sua esposa oficial Ninhil. Pois se Niurta fosse eliminado, Nana estaria na linha direta de sucessão. Nana, abreviatura de Nanar, o Radiante, chegou até nosso conhecimento através dos tempos mais conhecidos pelo seu nome acadiano ou semita, de Sin,
Como o primogênito de Enlil, recebe a soberania da cidade-estado mais conhecida da Suméria, Ur. O seu templo era chamado Egishnugal, Casa da Semente do Trono. Da sua morada, Nana e sua esposa Ningal, grande dama, conduziram os assuntos da cidade e do seu povo com grande benevolência. O povo de Ur retribuía com grande afeto os seus governantes divinos, chamando carinhosamente seu deus de Pai Nana e outros codinomes carinhosos. Dos 6 filhos conhecidos de Enki, 3 foram destacados nos contos sumérios. O primogênito Marduk, que eventualmente usurparia a supremacia, Nergal, que se tornou o governante do mundo inferior, e Dumuzi, que se casou com Inanna, Ishtar. Enlil também tinha 3 filhos que desempenharam papéis principais tanto nos assuntos divinos como humanos. Niurta, que por ser filho de Enlil com sua irmã Niruhusak era o sucessor legítimo, Nana, sim, primogênito de Enlil com sua esposa oficial Ninril, e um filho mais jovem com Ninril chamado Ishkur, montanhoso, terra da montanha longínqua, que era frequentemente chamado de Adad, amado. Os textos sumérios e acadianos não deixam dúvida de que os povos do Oriente Próximo Antigo tinham certeza de que os deuses do céu e da terra eram capazes de subirem da terra e ascenderem até os céus, como também cruzar o céu da terra de acordo com suas vontades. Em um texto que trata do estupro de Inanna Ishtar por uma pessoa não identificada, o autor justifica seu ato da seguinte forma: um dia, a minha rainha, após cruzar o céu, cruzando a terra, e Nana, após cruzar o céu, cruzando a terra, após cruzar Elam e Suhubur, após cruzar, a Hieródola aproximou-se cansada, caiu no sono. Eu a vi da margem do meu jardim, beijei-a, copulei com ela. E Nana, aqui descrita cruzando os céus sobre várias terras que se situam distantes umas das outras, façanha apenas possível se for voando, falou ela mesma sobre o seu voo, em um texto de S. Langdon, em Review das Assyriologie et Archéologie Orientale, intitulou de uma clássica liturgia a Enini, a deusa lamenta sua expulsão da cidade, agindo sob as instruções de Enlil, um emissário que me trouxe a palavra do céu. Entrou em sua sala do trono, mas suas mãos não lavadas foram postas sobre mim, e depois de outros ultrajes, eu, do meu templo, eles me forçaram a voar. Uma rainha que sou da minha cidade, como um pássaro, eles me forçaram a voar. Tal capacidade de voo, tanto de Inanna como também de outros deuses importantes, eram mostradas com frequência pelos artistas antigos quando retratavam os deuses, antropomórficos em todos os seus aspectos, como já vimos, com asas. Como podemos ver em várias descrições, as asas não faziam parte do corpo, eram asas artificiais, um acessório decorativo na vestimenta dos deuses. Inanna Ashtar, suas viagens longínquas são mencionadas em muitos textos antigos. Comutava entre seu primeiro domínio distante, em Arata, e sua cobiçada moradia em Uruk. Fazia visitas breves a Enki, em Eridu, e a Enlil, em Nippur, e visitava seu irmão Utu em sua base, Sipar. Mas sua jornada mais famosa foi ao mundo inferior, o domínio de sua irmã Ereshkigal. A jornada não serviu de base apenas para contos épicos, mas também para descrições artísticas em selos cilíndricos, o último mostrando a deusa com asas para enfatizar o fato de que ela voou da Suméria ao mundo inferior. Embora ninguém tenha conseguido ainda explicar a natureza e o significado desses 7 objetos, Shugarra ela pôs na cabeça, os pingentes de medição nas orelhas, correntes de pequenas pedras azuis ao redor do pescoço, pedras idênticas sobre os ombros, um cilindro dourado nas mãos, faixas prendendo seu peito. O traje de pala cobria todo o seu corpo. Foi encontrada no templo de Ishtar uma estátua danificada da deusa, mostrando-a com vários aparatos amarrados ao seu peito e costas. Em 1934, arqueólogos escavando em Mari depararam-se com uma estátua similar, mas intacta, enterrada no solo. Era uma imagem do tamanho natural de uma bela mulher. Parados ao redor da estátua, de 4.000 anos, os arqueólogos ficaram maravilhados com sua aparência natural. Chamaram de a deusa com um vaso, porque ela segurava um objeto cilíndrico. Mas, diferentemente das esculturas planas ou baixo relevo, essa representação tridimensional revela características interessantes sobre seu traje. Na cabeça, ela não veste um chapéu nem chifres, mas um capacete especial, projetando-se em ambos os lados e ajustado sobre os ouvidos, que lembram muito os fones de ouvido dos pilotos. No pescoço, acima do peito, usa um colar com várias pedras pequenas, provavelmente preciosas. Nas mãos, ela segura um objeto cilíndrico que aparenta ser muito grosso e pesado para um vaso de água. Sobre a blusa de material transparente, 2 faixas paralelas cruzam-se na altura do peito, indo para as costas.
onde são presos por uma caixa incomum de formato retangular. A caixa é apertada na parte de trás do pescoço da deusa e presa de forma segura ao capacete com uma faixa horizontal. Seja o que for que continha a caixa, deveria ser muito pesado, pois o aparato é ainda reforçado por duas ombreiras bem largas. O peso da caixa é aumentado por uma mangueira, que está ligada em sua base por um feixe circular. O pacote completo de instrumentos, pois é isso que eles são, está fixado com a ajuda de dois conjuntos de faixas entrelaçadas nas costas e no peito da deusa. A comparação entre os 7 objetos para as suas jornadas aéreas e o traje usado pela estátua de Mari é algo fácil de ser comprovado. Vemos os pingentes de medição, os fones de ouvido, as fileiras de correntes, as pedras idênticas, as duas ombreiras, o cilindro dourado na mão e as faixas com feixos que se entrelaçam no peito. Ela está vestida com um traje pala, traje de governante, e na cabeça usa um capacete, Shugarra, um termo que literalmente significava aquilo que faz ir longe no universo. Tudo isso sugere que o traje de Inanna era aquele de uma aeronauta ou astronauta. O Antigo Testamento chamava os anjos do Senhor, Molachim, literalmente emissários, que carregavam mensagens e executavam ordens divinas. Como muitas situações revelam, eram pilotos divinos. Jacó ouviu subir ao céu em uma escada. Hagar, concubina de Abraão, os ouviu do céu. E foram eles que causaram a destruição aérea de Sodoma e Gomorra. O relato bíblico sobre os eventos que antecederam a destruição das duas cidades pecadoras ilustra o fato de que esses emissários eram, por um lado, antropomórficos, em todos os aspectos, e por outro, podiam ser identificados como anjos assim que eram observados. Aprendemos que suas aparições eram repentinas. Abraão ergueu os olhos e eis que havia 3 homens em seu lado. Curvando-se diante deles e os chamando de meus senhores, implorou: não ignoreis o vosso servo. E os comandou para que lhe lavassem os pés, repousassem e comessem. Tendo feito o que Abraão havia pedido, 2 dos anjos, o terceiro homem acabaria mostrando ser o próprio Senhor, seguiram para Sodoma. Ló, o sobrinho de Abraão, estava sentado ao lado do portão de entrada de Sodoma, e quando ele os viu, se levantou, foi ao encontro deles, curvou-se e disse: se agrada, meus senhores, rogo que venhais à casa do vosso servo lavar os pés e passar a noite. Em seguida, ele lhes fez um banquete e eles comeram. Quando a notícia da chegada dos 2 se espalhou pela cidade, todo o povo da cidade, jovens e idosos, rodearam a casa, gritaram por Ló e disseram: onde estão os homens que vieram esta noite para ti? Como esses homens que comeram, beberam, dormiram, lavaram os pés, ainda assim eram reconhecidos instantaneamente como anjos do Senhor. A única explicação plausível é que o que eles trajavam, seus capacetes ou uniformes, ou o que carregavam, suas armas, faziam com que fossem imediatamente reconhecíveis. Que eles portavam armas distintas é uma grande possibilidade. Os 2 homens em Sodoma, prestes a serem linchados pela multidão, feriram as pessoas na entrada da casa com a cegueira, e elas não conseguiram encontrar a porta. E outro anjo, desta vez, aparecendo para Gideão, quando ele foi escolhido para ser juiz em Israel, transmitiu-lhe um sinal divino, ao tocar uma rocha com o seu bastão, fazendo com que em seguida surgisse fogo da rocha. A equipe, liderada por Andrai, encontrou outra descrição incomum de estar em seu templo em Assur. Mais parecendo uma escultura na parede do que um relevo normal, a descrição mostra a deusa com um capacete justo, decorado com os fones de ouvido, estendidos como se tivessem suas próprias antenas e usando óculos muito distintos que faziam parte do capacete. É óbvio que qualquer um que vê uma pessoa masculina ou feminina tão bem vestida assim notaria à primeira vista que estaria diante de uma aeronauta. Há várias pistas importantes deixadas tanto pelas narrativas bíblicas como mesopotâmicas sobre raras ascensões de mortais à morada dos deuses. Adapa também, como o rei de Tiro, fora feito de um molde perfeito. Todos tiveram de alcançar e usar um Shem, pedra inflamável, para chegar ao Éden celeste. Alguns foram até lá e retornaram à terra. Outros, como o herói mesopotâmico do dilúvio, ficaram por lá para desfrutar da companhia dos deuses. Foi para encontrar esse Noé mesopotâmico e obter dele o segredo da árvore da vida que o sumério Gilgamesh deu início à sua jornada. A busca fútil feita por um homem mortal pela árvore da vida é o assunto de um dos textos épicos mais longos e poderosos deixados de herança pela civilização suméria para a cultura humana. Intitulado pelos acadêmicos modernos como o Épico de Gilgamesh, o emocionante conto fala de um rei de Uruk que fora fruto de um pai mortal e uma mãe divina. Como resultado, Gilgamesh era considerado como sendo 2/3 divinos e 1/3 humano, uma circunstância que o incitou a buscar a fuga da morte, destino de todos os mortais. A tradição informara a ele que um de seus antepassados, Utnapishtim,
O herói do dilúvio havia escapado da morte, depois de ter sido levado à morada celestial junto com sua esposa. Gilgamesh, portanto, decidiu chegar àquele lugar e obter de seu ancestral o segredo da vida eterna. O que o estimulou a ir foi pensar que se tratava de um convite de Anu. Os versos são uma descrição de um avistamento da queda de um foguete caindo de volta na Terra. Gilgamesh descreveu isso à sua mãe, a deusa Nixum. Minha mãe, durante a noite eu me senti alegre e vaguei entre meus nobres, as estrelas reunidas no céu. A obra de Anu desceu em minha direção. Tentei levantá-la, era muito pesada. Tentei movê-la não pude. O povo de Uruk juntou-se ao redor dela. Enquanto os nobres beijavam suas pernas, quando assentei minha testa, eles me deram suporte. Eu a ergui, eu a trouxe a ti. A interpretação do incidente, feita pela mãe de Gilgamesh, está deteriorada no texto e, portanto, não fica claro. Mas, obviamente, Gilgamesh foi encorajado pelo avistamento do objeto caindo, a obra de Anu, para embarcar em sua aventura. Na introdução do épico, o narrador antigo chamava Gilgamesh de O Sábio, aquele que havia experimentado tudo. Coisas secretas ele viu, o que é ocultado ao homem ele conhece. Ele inclusive trouxe notícias de uma época antes do dilúvio. Ele também fez uma jornada distante, cansativa e sob dificuldades. Retornou e entalhou toda a sua labuta sobre um pilar de pedra. A jornada distante de Gilgamesh, é claro, a morada dos deuses, foi acompanhada de seu camarada Enkidu. O alvo deles era a terra de Tilmun, pois era lá que Gilgamesh poderia conseguir um Shen. A tradução atual emprega o esperado nome onde o Mu sumério ou o Shumu acadiano aparecem nos textos antigos. No entanto, nós devemos empregar Shen em vez do outro, para que o verdadeiro significado do termo, um veículo aéreo, possa cumprir seu dever. O rei Gilgamesh, rumo à terra de Tilmun, colocou seu pensamento. Ele diz ao seu colega Enkidu: Ó Enkidu, deverei adentrar a terra, arranjar meu Shen. Nos lugares onde os Shens eram lançados, lançarei o meu Shen. Incapazes de dissuadi-lo, tanto os anciãos de Uruk como os deuses que Gilgamesh havia consultado, aconselharam-lhe primeiro a obter consentimento e auxílio de Utu, Shamash. Se tu adentrares a terra, informes Utu. Eles o alertaram. A terra está sob a responsabilidade de Utu. Eles enfatizaram e reforçaram. Logo, prevenindo e aconselhando, Gilgamesh apela pela permissão de Utu. Permita que eu entre na terra. Permita que eu arranje meu Shen. Nos lugares onde os Shens são lançados, permita que eu lance meu Shen. Leva-me ao local de aterrissagem. Estabelece sobre mim tua proteção. Uma desafortunada quebra na tábua nos deixa desinformados quanto à localização do local de aterrissagem. Porém, onde quer que fosse, Gilgamesh e seu companheiro chegaram finalmente à sua redondeza. Era uma zona restrita, protegida por incríveis guardas. Cansados e sonolentos, os dois amigos decidiram descansar durante a noite antes de prosseguirem. Mal o sono havia se apossado deles, algo os sacudiu e acordou. Tu mexeste comigo? Gilgamesh perguntou ao seu colega. Eu estou acordado? E ele espantou-se, pois estava testemunhando visões estranhas, tão incríveis que ele se perguntava se estava acordado ou sonhando. E disse a Enkidu: O morro havia ruído, levou-me abaixo, preso nos meus pés. O clarão era muito forte, um homem apareceu. O mais belo na terra era ele. Sua graça. De debaixo do solo ruído, ele puxou-me para fora. Deu-me água para beber, meu coração silenciou. Quem era esse homem, o mais belo da terra, que puxou Gilgamesh de debaixo do deslizamento da terra e deu-lhe água? Logo, misteriosamente, Gilgamesh desperta outra vez e perguntava-se quem o havia tocado. E descreve o acontecimento ao seu amigo. A visão que eu tive era totalmente incrível. Os céus emitiam um som agudo, a terra explodia. A luz do dia sumiu, a escuridão veio. Relâmpagos brilhavam. Uma chama foi lançada para cima. As nuvens incharam, chovia morte. Então o clarão desapareceu, o fogo apagou-se, e tudo o que havia caído se transformou em cinzas. Não é necessária muita imaginação para ver nesses poucos versos um antigo relato testemunhado do lançamento de um foguete espacial. Primeiro, a tremenda pancada quanto aos motores do foguete são colocados em ignição. Os céus emitiram um som agudo, acompanhados por uma trepidação do solo. A terra explodiu. Nuvens de fumaça e poeira envolveram o local do lançamento. A luz do dia sumiu, a escuridão veio. Em seguida, veio o brilho dos motores em ignição. Relâmpagos brilhavam. À medida que o foguete começava a subir no céu, uma chama foi lançada acima. A nuvem de poeira e fragmentos inchava em todas as direções. Logo, quando começava a cair, chovia morte. Agora o foguete espacial encontrava-se bem alto no céu, deixando o seu rastro. O clarão desapareceu, o fogo apagou-se. O foguete havia sumido de vista e os fragmentos que caíram se transformaram em cinzas. Aterrorizado com o que vira, e ainda assim determinado como nunca a chegar a seu destino, Gilgamesh apelou mais uma vez a Shamash, pedindo proteção e apoio.
Superando um guarda monstruoso, ele alcançou a montanha de Machu, de onde se podia ver Shamash subir a abóbada do céu. Agora ele estava próximo de seu primeiro objetivo, o local onde os Shames eram lançados. Mas a entrada do local, aparentemente um corte na montanha, era protegida por guardas ferozes. Seu terror é impressionante, seu olhar é a morte, seu refletor de luz brilhante varre as montanhas. Eles protegem Shamash, enquanto ele ascende e desce. Então ele estava aqui no campo dos foguetes, né, dos lançamentos, dos Anunnaki. Uma descrição em um selo mostrando Gilgamesh e seu companheiro Enkidu retrata bem a interseção de um deus com um dos guardas parecidos com robôs, que podiam varrer a área com refletores de luz e emitir raios mortais. A descrição nos faz lembrar a declaração no livro do Gênesis de que Deus havia colocado a espada giratória na entrada do Jardim do Éden, para bloquear o acesso aos humanos. Quando Gilgamesh explica suas origens parcialmente divinas, o objetivo de sua viagem e o fato de que estava a caminho com o consentimento de Utu, Shamash, os guardas permitiram que ele seguisse em frente. Procedendo e seguindo a rota de Shamash, Gilgamesh vê-se em completa escuridão, vendo nada adiante ou atrás, grita em desespero. Viajando por vários Beru, uma unidade de tempo, distância, o arco dos céus, ainda se via envolto pela escuridão. Finalmente, passa a brilhar quando os 12 Beru foram alcançados. O texto danificado e borrado mostra Gilgamesh chegando a um magnífico jardim, onde as frutas e árvores eram esculpidas de pedra semi-preciosa. Era lá que Utnapishtim residia. Expondo seu problema ao seu ancestral, Gilgamesh se depara com uma resposta decepcionante. O homem, disse Utnapishtim, não tem como fugir do seu destino mortal. Entretanto, ofereceu a Gilgamesh uma forma de adiar a morte, revelando o local da planta da juventude. Triunfante, Gilgamesh obtém a planta. Porém, como o destino o aguardava, ele perdeu a planta de maneira estúpida no caminho de volta e retornou a Uruk de mãos vazias. Colocando de lado os valores literários e filosóficos do conto épico, a história de Gilgamesh nos interessa aqui pelos seus aspectos aeroespaciais. O Shen que Gilgamesh precisava para poder chegar à morada dos deuses era, sem dúvida alguma, uma nave espacial, o lançamento de um dos quais ele havia testemunhado enquanto se aproximava do local de aterrissagem. Os foguetes, ao que tudo parece, ficavam posicionados dentro de uma montanha e a área era uma zona restrita, bem protegida. A sugestão de que a Terra foi visitada por seres inteligentes de outro lugar postula a exigência de um outro corpo celeste, no qual os seres inteligentes estabeleceram uma civilização mais avançada que a nossa. A especulação relacionada à possibilidade de a Terra ter sido visitada por seres inteligentes vindos de outro lugar era centrada no passado em planetas como Marte ou Vênus, como seu lugar de origem. No entanto, hoje, como é virtualmente certo que esses dois vizinhos planetários na Terra não têm vida inteligente e nenhuma civilização avançada sobre eles, aqueles que acreditam em tais visitas à Terra voltam os olhos para outras galáxias e estrelas distantes, como a morada desses astronautas extraterrestres. A vantagem que essas sugestões trazem é que, enquanto não podem ser provadas, também não podem ser refutadas. A desvantagem é que essas moradias sugeridas estão fantasticamente distantes da Terra, o que exigiria anos após anos de viagem na velocidade da luz. Definitivamente, essa não é a noção suméria sobre morada celestial dos deuses. Os sumérios aceitavam a existência dessa morada celestial, um lugar primordial, uma morada primária. Enquanto Enlil, Enki e Nihursak foram para a Terra e lá fizeram suas moradas, seu pai Anu permaneceu na morada celestial, como seu governante. Não são apenas referências ocasionais em vários textos, como também listas de deuses detalhadas que, de fato, nomeiam 21 casais divinos da dinastia que precederam Anu no trono do lugar primordial. O próprio Anu reinou em uma corte de grande esplendor e influência. Como Gilgamesh relatou, e o livro de Ezequiel confirma, era um lugar que tinha um jardim artificial, todo esculpido com pedras semi-preciosas. Lá residia Anu com sua esposa oficial Antu e suas concubinas, 8 descendentes, 3 comandantes responsáveis pelos Mus, naves espaciais, 2 comandantes de armas, 2 grandes mestres do conhecimento escrito, um ministro das finanças, 2 chefes de justiça, 2 cujos sons impressionam, e 2 chefes escribas com 5 assistentes de escribas. Os textos mesopotâmios fazem referência frequente à suntuosidade da morada de Anu e aos deuses e armas que protegiam a entrada. O conto de Adapa relata que o deus Enki, ao providenciar um Shen para Adapa, fez com que ele pegasse a rota do céu, e para o céu ele se foi, quando ascendeu ao céu. Ele se aproximou do portão de Anu. Tammuz e Gigida estavam de guarda no portão de Anu.
Protegidos pelas armas divinas, Sharur, caçador real, e Shargas, matador real, o salão do trono de Anu era o local da Assembleia dos Deuses. Em tais ocasiões, um protocolo restrito regia a ordem de entrada e onde deveriam se sentar. Enlil entra no salão do trono de Anu, senta-se no local da tiara da direita, à direita de Anu. E Ea entra no salão do trono de Anu, senta-se no local da tiara sagrada, à esquerda de Anu. Os deuses do céu e da terra do Oriente Próximo Antigo não eram apenas oriundos dos céus, como também podiam retornar à morada celestial. Anu descia ocasionalmente à terra em visitas de estado. Ishtar subiu até Anu pelo menos 2 vezes. O centro de Enlil e Nippur era equipado para ser uma ligação céu-terra. Shamash era responsável pelas águias e pelo local de lançamento dos foguetes espaciais. Gilgamesh subiu ao lugar da eternidade e retornou para o Uruk. Adapa também fez a viagem e voltou para contar sobre ela, do mesmo modo que fez o rei bíblico de Tiro. Há vários textos mesopotâmicos que tratam do Apkallu, um termo acadiano que deriva do sumério Abgal, o grandioso que lidera, o mestre que aponta o caminho. Um estudo conduzido por Gustav Gutenberg, Die Historische Tradition und Literarische Gestalt bei Babylonia und Haiten assegura que eles eram os homens-pássaros, descritos como águias, que nós já havíamos indicado. Os textos que falavam das suas façanhas diziam que um deles trouxe Inanna do céu no templo de Eanna e a fez pousar. Essa e outras referências indicam que esses Apkallu eram os pilotos das naves espaciais dos Nephilims. A viagem de ida e volta não era apenas possível, era na verdade contemplada desde o início, tendo uma vista que fomos informados que, tendo decidido estabelecer na Suméria uma passagem dos deuses, Babili, o líder dos deuses, explicou: quando a fonte primária para a comunidade que vós devereis ascender, deverá haver um local de repouso noturno para receber todos vós. Quando dos céus para a comunidade que vós deveis descer, deverá haver um local de repouso noturno para receber vós todos. Percebendo que essa viagem de ida e volta entre a Terra e a morada celestial era tanto contemplada como praticada, o povo da Suméria não exilou seus deuses para galáxias distantes. A morada dos deuses, como revela o seu legado, ficava dentro do nosso próprio sistema solar. Vimos Shamash em seu uniforme oficial de comandante das águias. Em cada pulso, ele usava um objeto parecido com um relógio, preso por presilhas de metal. Outras descrições das águias revelam que de todos que eram importantes, usavam tais objetos. Se eles se tratavam de meros objetos decorativos ou serviam a algum propósito útil, é algo que não sabemos. No entanto, todos os acadêmicos concordam que os objetos representavam rosetas, um cacho de pétalas circular que brilhava no ponto central. A roseta era o símbolo mais comum de decoração dos templos em todas as terras antigas, principalmente na Mesopotâmia, Ásia Ocidental, Anatólia, Chipre, Creta e Grécia. É uma visão aceita que a roseta, como um símbolo dos templos, era resultado ou estilização de um fenômeno celeste, um sol rodeado por satélites. O fato de os astronautas usarem esse símbolo nos pulsos aumenta ainda mais a crença quanto a esta visão. Uma descrição assíria do portal de passagem de Anu, na morada celestial, confirma que os antigos tinham familiaridade com o sistema celeste, tais como o nosso Sol e seus planetas. O portão é protegido por 2 águias, indicando que seus serviços eram necessários para se chegar até a morada celestial. O globo alado, o supremo emblema divino, sinaliza o portal. É ladeado por símbolos celestes, totalizando 7, e com a crescente representando, acreditamos, Anu rodeado por Enlil e Enki. Onde os corpos celestes se encontram representados por esses símbolos? Onde fica a morada celestial? O artista da antiguidade responde com outra descrição, aquela de uma divindade celeste expandindo seus raios em direção aos 11 corpos celestes menores que a circundam. É uma representação do Sol, orbitado por 11 planetas. O fato de que não se tratava de uma representação isolada pode ser mostrado ao reproduzir outras descrições nos selos cilíndricos, como o do museu no Antigo Oriente próximo de Berlim. Quando o Deus central, o corpo celeste no selo de Berlim, é ampliado, podemos ver que ele retrata uma enorme estrela emitindo raios e rodeada por 11 corpos celestes, planetas. Eles, por sua vez, repousam em uma corrente de 24 globos pequenos. Será apenas uma coincidência que o número de todas as luas ou satélites dos planetas no nosso sistema solar, os astrônomos excluem aqueles que têm 16 km ou menos de diâmetro, soma também o exato número de 24? Os nossos acadêmicos nos contam que o sistema planetário do qual a Terra faz parte consiste
do Sol, Terra, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Isso totaliza o Sol e apenas 10 planetas, quando a Lua é contada como sendo um. Porém, não é o que os sumérios diziam. Eles afirmavam que o nosso sistema solar era composto pelo Sol e 11 planetas, contando com a Lua. E concluíam com firmeza a opinião de que, além dos planetas conhecidos hoje, havia um 12º membro no sistema solar, o planeta de residência dos Néflins. Vou fazer um parênteses interessante aqui, importante. Essas descrições pictográficas nos cilindros, pela arqueologia tradicional, se tratam de imaginações alegóricas, né? Fantasiosas sobre os deuses que eles imaginavam existir. A hipótese do Zecharia Sitchin, que me parece muito mais consistente, ele não chega a dizer isso explicitamente, mas implicitamente você vai percebendo como o autor trabalha essa questão, é que nem todas as pessoas, os seres humanos, eram autorizados a entrar nos templos Anunnaki. Aliás, muito poucos que conseguiam realmente ver o que estava acontecendo. Então essas descrições de voo, tudo isso que está, ou pelo menos a maioria do que está descrito, quando não retratado de forma fiel, como aquela estátua que comentamos hoje, elas se referem a uma fofoca de um representante dos humanos que foi até lá, viu e narrou para um terceiro. E esse terceiro, com base naquilo que ele entendia do que é voar, desenhou. Então, houve um ruído de comunicação, certo? Entre duas pessoas. E é por isso que aparecem os deuses com asas, né? Eles não usavam essas fantasias, nem eles mesmos podiam voar. Eram seres que usavam veículos para voar. Mas como não existia referência para essas pessoas que recebiam essas informações sem tê-lo visto, era assim que eles retratavam esses deuses. Isso também explicaria porque na maioria das retratações dos Anunnakis, quando aparecem humanos, eles são gigantes. Mas nem todos. Em alguns, eles estão do mesmo tamanho que os seres humanos. Significa que, às vezes, aquele que relatava, voltava à sua tribo e relatava aqueles acontecimentos para serem retratados nessas obras de arte, esqueciam, simplesmente. Supunham que o desenhista lá já sabia que os Anunnaki eram maiores. Só que, como ele esquecia de comentar essa questão, o cara fazia a obra com base naquilo que ele ouviu naquele dia, né? E não dava muito atenção a essa diferença de tamanho.